vamos lá. Nessa terceira parte da aula, eu vou exemplificar como é que nós vamos fazer a abordagem de herança e polimorfismo. O aplicativo que nós fizemos, ele tem essa estrutura aqui, ó, calcular, limpar e sair. Então, ele foi feito apenas para placas quadradas, então, dessa forma, o usuário teria que informar a altura e a largura, e daí seriam apresentadas a área e a média. A média não, desculpe, o preço. Eu estou com média na cabeça faz dias, tá? Então, aqui, ó, altura e largura. Esse é um esboço do layout da aplicação. O resultado disso foi, quer dizer, o resultado não, né? O ponto de partida disso foi a entidade, a classe placa, com os atributos altura, largura, área e preço. Os métodos calcular a área e o método calcular preço. Tá, dei uma rabiscada aqui no Excel, sempre usando o Excel como lousa, tem sido legal. Então, isso daqui é a nossa classe formada, toda classe tem nome, tem atributos e tem métodos. Tá. A ideia do que nós vamos fazer já é um pouco diferente. A ideia do que nós vamos fazer então nós vamos ter os 3 botões, calcular, sair e limpar, tudo bem, nós vamos ter isso aqui. No entanto, a nossa fábrica agora ela não vai oferecer apenas placas retangulares. Então nós vamos ter que perguntar aqui em algum momento que tipo que é a nossa aplicação. Isso vai poder ser feito por meio de uma caixa de seleção que a gente clica aqui e as opções que poderão ser oferecidas serão placas retangulares, elas podem ser circulares, redondas ou triangular. Tá? Então, quando o usuário clicar aqui, uma dessas 3 opções poderá ser oferecida: retangular, circular ou triangular. Obrigatoriamente, terá que ser calculada a área e o preço. Mas, se a placa for retangular, nós teremos que perguntar qual é a largura e a altura, que nem fizemos no primeiro exercício. Desse jeito aqui. Se a placa for circular, nós vamos ter que calcular a área. Como é que calcular a área de um círculo? Nós precisamos do raio, porque a forma de cálculo da área de um círculo é πr ao quadrado. E se a placa for triangular, e aí nós vamos usar um triângulo equilátero, nós vamos ter que perguntar qual que é o valor da base e qual que é o valor da altura. Tá? Então aqui é só ir lá no Google como calcular a área do triângulo. Eu vou colocar cores diferentes aqui para poder selecionar. Tá? Então isso daqui vai ser, se for retangular, vou pôr aqui, se for circular, e aqui, se for triangular. No caso, um triângulo equilátero. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou selecionar qual é o tipo de placa. Se for retangular, teremos que informar largura e altura. A partir de largura e altura, calcularemos a área e o preço. Se ela for circular, teremos que informar qual que é o raio. A partir do raio, πr ao quadrado, calculamos a área e o preço. E se ela for triangular, nós temos que calcular, informar base e altura. Base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Calculou a área e o preço. Bom, o que a gente tem aqui, então, dessa situação toda? A nossa classe placa, então a nossa classe placa,
ela tem atributos se a placa for retangular. Atributo se a placa for circular. Atributos se a placa for triangular. Ou seja, nem todas as placas terão todos os atributos. Agora, não importa se ela é retangular, circular ou triangular. Todas as placas terão preço e área. Nós temos que representar no diagrama de classes como é que isso vai se fazer. Porque não posso pegar, eu vou diminuir aqui um pouquinho, trazer para cá. Não posso pegar a classe placa e simplesmente fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui, descer um pouco. Então, toda classe obrigatoriamente vai ter área e preço. Tá, tudo bem, área e preço. Mas olha, eu não posso pegar e colocar toda a placa vai ter altura, toda a placa vai ter largura, toda a placa vai ter raio, toda a placa vai ter base e toda a placa vai ter altura, mesmo porque já tem uma altura lá na frente, né? Eu poderia chamar aqui de altura 2. Isso que eu estou colocando aqui está errado. Porque não é toda a placa que vai ter esse conjunto todo de atributos. Agora, todas as placas terão esses dois atributos que eu estou indicando aqui embaixo. Então, esses dois, altura, deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui mais para cima. Esses dois atributos aqui, ó, área e preço, são comuns de todas as placas. No entanto, altura e largura são somente das placas retangulares. Raio das placas retangulares. Raio somente das placas circulares. Base e altura somente das placas triangulares. Então, essa representação aqui, se nós tirarmos as cores, ela está errada. Porque não posso ter em uma classe atributos que são utilizados, atributos que não são utilizados. Então, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o nosso diagrama de classe? Ele está aqui, ó. Deixa eu pegar, vou trazer um pouquinho para cá. E vou deixar, peraí, só um pouquinho. Esse é um outro procedimento que eu estou fazendo aqui. Depois eu vou comentar sobre vocês com isso, na aula de banco de dados. Aqui, o ML. Mas deixa aquilo lá para depois. Esse estudo todo que a gente fez aqui, ele vai se representar neste diagrama de classes, onde nós temos agora não apenas uma classe placa, mas nós temos algumas outras classes. E eu já mandei lá aqui, ó, já mandei no WhatsApp para vocês. Vocês já receberam o diagrama de classe. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Em uma classe superior, chamada placa, eu coloco os atributos que são comuns a todas. Então, o que toda placa obrigatoriamente vai ter? Área e preço. Obrigatoriamente, não importa se ela é circular, retangular ou triangular. Para toda placa, o que obrigatoriamente a gente vai ter que fazer? Ou seja, quais são os métodos? Terei que calcular a área e terei que calcular preço. Certo? Agora, se a placa for retangular, essa linha aqui, ela chama herança. E o que é herança? Aquilo que a gente recebe de um ancestral. Então, essa classe, eu quero deixar lado a lado aqui. Esta classe aqui, ela é chamada de superclasse, classe mãe ou classe ancestral. Essa daqui de baixo, cada uma delas, são chamadas de subclasses ou classes filhas ou classes, não é destinatário, é descendente. Né? O ancestral e um descendente. Você é descendente do teu pai.
você é descendente da tua mãe. Os seus pais são seus ancestrais. Então, aqui em cima, quem tiver caneta aí, tudo vai anotando, né? Papel, caneta, material de aula. Esta daqui é a superclasse, ou classe mãe, ou classe ancestral, e essas daqui de baixo são as subclasses, ou classes filhas, ou classes descendentes. O que acontece com a classe retangular? Toda placa retangular, ela vai ter largura e altura, mas ela também vai ter área e preço. Não faz sentido? Toda placa retangular tem altura e largura, mas eu também tenho a área e tenho o preço. Toda classe circular vai ter raio, e com raio, área e preço. E toda placa triangular vai ter base e altura. E com a base e altura, área e preço. Então, essas linhas, elas se chamam herança. A placa retangular herda, desculpe, a classe retangular herda da classe placa. A classe circular herda da classe placa. E a classe triangular herda da classe placa. Portanto, quais são os atributos diretos de retangular? Largura e altura. E os atributos totais? Largura, altura, área e preço. Circular, raio, mas também área e preço. Da classe triangular, quais são os atributos? Base e altura, área e preço. Essa é a ideia. Aí, estendendo um pouquinho mais a ideia. Para toda placa, eu terei que calcular a área e calcular o preço. Veja só, a forma de cálculo da área de uma placa retangular é feita de um jeito, de uma forma, largura vezes altura. A forma de cálculo da área de uma placa circular é feito de outra forma, π vezes r ao quadrado. E a forma de cálculo de uma placa triangular é feita de outra forma, base vezes altura dividido por 2. Portanto, para calcular a área, eu tenho 3 formas diferentes. Para calcular a área, eu tenho 3 formas. Aqui eu vou ter que ter um código, aqui eu vou ter que ter outro código, e aqui eu vou ter que ter outro código. Ora, como é que se chama forma? Um outro jeito de dizer forma é morfo, morfia, morfologia, estudo das formas. O que é então polimorfismo? É escrever os métodos, o mesmo método, de formas diferentes. Portanto, eu terei que escrever aqui o calcular, os códigos do calcular área de uma forma, de outra forma, de outra forma. Polimorfismo. O polimorfismo nasce da herança, quando nós temos o mesmo método repetidas vezes, só que em cada um deles de uma forma diferente. Isso é polimorfismo. Agora, quando nós formos calcular o preço é sempre de um jeito só, área vezes preço. Área vezes preço unitário, melhor dizendo. Área vezes preço unitário. Não importa se a placa é retangular, circular ou triangular. Para qualquer placa, calcular preço é área vezes preço unitário. Portanto, eu não tenho aqui, ó, calcular preço. Por quê? Porque ele vai ser escrito de uma única forma. Calcular área vai gerar polimorfismo. Vou ter que fazer aqui, vou ter que fazer aqui, vou ter que fazer aqui. Calcular preço não vai gerar polimorfismo, porque ele vai ser feito, a implementação, a codificação vai ser feita de uma única maneira. Beleza? Deixa eu ver aqui o que está escrito. A reunião foi iniciada, tudo bem. Entenderam os conceitos? Porque hoje eu só apresentei os conceitos, porque a semana que vem isso já foi passado, e quando a gente voltar a trabalhar, uma revisãozinha e vamos para os códigos. Então, dá uma olhadinha aqui
Entenderam o conceito? Ficou claro por que por que tem a herança, por que tem a polimorfia? Se tiver a mão levantada, pode levantar. E aí, a semana que vem, nós vamos ver como implementar isso em Java. Se vocês não tiverem dúvidas nos 4 exercícios que nós fizemos, que são média, IMC, programa principal e o placa, fazer esse daqui vai ser bastante tranquilo. A gente só vai entrar com os conceitos novos. E aí vocês me falam agora, mãozinha levantada, alguma pergunta referente a isso? Se não tiver, eu vou ficar, se realmente não tiver dúvida, muito contente. Sinal que vocês devem estar entendendo bem o que a gente está se propondo a explicar. Nenhuma mãozinha levantada? Então tá joia. Perfeito, já enviei isso daqui lá no grupo. Eu vou dar um clique aqui no salvar, tá? Estou encerrando alguém aqui, deixa eu ver. Ah, tá, tá tranquilo. Valeu, Renan. Ô, Rafael, obrigado. Então estamos aqui parando a gravação.